Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus seja derramada no coração de vocês. Hoje, agora, no dia de vocês, que as misericórdias dele, que se renovaram, você receba na sua vida e tome posse dela. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Para ouvir a tua voz, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Cada um de nós queremos ouvir a tua voz e eu sei que a tua voz fala diferente de acordo com a necessidade que nós temos. Por isso eu preciso e desejo muito que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olá, bem-vindas meninas Morganinha, Marcinha, Flavinha. Obrigada, queridas, por estarem aqui. Hoje eu quero falar de Josué. E sempre quando a gente fala de Josué, a gente pensa nos muros de Jericó, na vitória, e a gente pensa também naquele versículo famoso, ser forte, corajoso, não temas, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. A gente fixa nesse versículo, e quando fala em Josué, oi Juju, seja bem-vinda. E quando fala em Josué, a gente lembra disso, a gente lembra, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. A gente lembra disso e a gente lembra do famoso versículo, né? Mas eu quero trazer para vocês uma visão, um olhar um pouquinho diferente sobre o texto de Josué. Josué 1, versículos 5, 6, 7, Deus tem uma conversa com Josué. E nessa conversa, acredito que Deus falou umas 3 vezes para ele ser forte, para ele ser corajoso. Eu me lembrei que Gideão também teve medo. E Gideão, ele agiu diferente de Josué. Deus não falou para Gideão, seja forte, seja corajoso, porque, na verdade, o conflito de Gideão era outro. Ele não queria estar fora. Então, ele tinha medo de aquilo ser da cabeça dele. O medo maior dele era daquilo que ele estava sentindo ser dele, não ser de Deus. Porque ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que se fosse Deus, ele podia entrar de cabeça naquela história. Então ele pediu provas. Se for para eu ir mesmo, algodão molhado, algodão seco, ficou naquela coisa. Porque Gideão, ele tinha intimidade com Deus o suficiente para saber que se Deus estivesse naquela batalha com ele ia vencer, tranquilamente. Por mais que ele tenha tido medo e se escondia porque os filisteus viviam oprimindo ele e o povo, Gideão, ele só pediu provas, porque ele, Senhor, eu quero ter certeza que o Senhor está comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou. E Josué, ele não pediu provas para Deus. Em nenhum momento você vê no texto Josué pedindo provas, como o Gideão fez. Mas você vê que a guerra de Josué, ela era interna, ela era dentro dele. Ele tinha muita angústia, ele tinha muito medo. Porque ele também não tinha a intimidade com Deus suficiente para entender que Deus estava com ele não precisava ficar com medo. Então a questão de Josué era diferente da de Gideão. Entende? Josué tinha visto o que Deus fez na vida, no povo judeu, na liderança de Moisés. Mas ele não se achava à altura de Moisés. Ele tinha aquela inferioridade, sentia aquela inferioridade, né? Dentro dele, ele se sentia menor, ele se sentia incapaz. E quantas vezes a gente se sente menor e quantas vezes a gente se sente incapaz? Né? A gente se sente incapaz muitas vezes e a gente se sente menor.
E é verdade, gente, todas as vezes que vier alguma batalha, alguma luta, alguma dificuldade, nós sempre vamos estar menores do que aquilo que a gente está passando, do que aquilo que a gente está enfrentando. E Josué, ele, nessa conversa com Deus, Deus estava dando instruções para ele de como ele deveria agir como líder. Porque agora a liderança era dele. Moisés passou para ele. E aí lá em Josué, a partir do versículo 5 eu vou ler, Deus fala assim para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Porque a vida de um líder, ela é solitária. Josué tinha convivido com Moisés e viu as batalhas que ele travou com o povo. Porque o povo queria ser liberto, mas também queria voltar para o Egito. Estava com saudade do Egito. Então, era uma coisa que ele não se sentia apto para administrar. As emoções do povo, porque as emoções dele estavam uma bagunça. E Deus manda dizer para você hoje, a mesma coisa que eu estou lendo sobre Josué, Deus manda dizer para você pegar isso para a sua vida. Então, Deus olhou para Josué e falou: Josué, eu estou com você. Eu não vou te desamparar. E no versículo 6 ele diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, não tem nada complicado. É simples. Você está complicando tudo. Acalma seu coração, acalma suas emoções. É simples. Não desvie da lei de Moisés. Está aqui a lei, está tudo para você fazer. É só você avançar. É só você prosseguir. Você tem que ser forte, você tem que ser muito corajoso. Então, gente, nós vivemos em um momento no mundo em que todo mundo quer ficar anestesiado, não quer sentir nada, quer passar pelas coisas apaticamente, porque querem só a felicidade. Só que nós precisamos, como Josué, sentir, abrir o nosso coração para o medo, sim. Abrir o nosso coração, se rasgar diante de Deus, dizer: tô com medo, tô sem força. E Deus vai dizer para você: não seja forte o tempo todo? Não, isso você vai ouvir de coaches, você vai ouvir, de Deus você vai ouvir. Seja forte e muito corajoso. É isso que eu e você vamos ouvir de Deus. Mas Deus, quando Ele diz para você ser forte e muito corajoso, Ele não está dizendo para você ser na sua força. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo seu espírito. Por isso que Deus não diz pra gente assim, não precisa ser forte o tempo todo. O que Deus está dizendo para Josué e diz para mim e para você, fala: você pode ser forte o tempo todo, escolher ser forte o tempo todo, se você permanecer em mim. Porque eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. E aí no versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Bora lá. Vocês já perceberam que quando nós estamos com uma dificuldade, a gente só fala naquilo? Quando nós estamos com um problema, a gente só fala naquele problema. Aquele problema passa a ser prioridade na nossa vida. A gente fala no problema dia e noite. Dia e noite. E aí, quando a gente pensa de ler a Bíblia, de falar com Deus, a gente pensa de manhã e à noite. Quando acordar eu falo e à noite antes de dormir. A gente inverte as coisas. E aí vem o ataque às nossas emoções, vem o ataque à nossa vida, ao nosso corpo, no nosso dia a dia. A gente não sabe como fazer. Por quê? Nós não invertemos as coisas. Nós precisamos falar deste livro. Não cesses de falar deste livro. Lembra que quando Jesus estava no deserto, Jesus não cessou de falar deste livro.
todos os ataques que ele sofreu, ele dizia, está escrito. Nem só de pão, está escrito, não tentarás, está escrito, está escrito. Você tem condições de dizer aos seus problemas, está escrito? O problema que você está enfrentando hoje, qual está escrito você diria para o seu problema hoje? Qual é o está escrito na palavra que você diria para as suas lutas? Você tem um texto, você tem algo da Bíblia que você pode responder a essa sua dificuldade? Está escrito. Porque o que Deus estava dizendo para Josué, ele diz para mim e para você. Você, Josué, você tem uma batalha pela frente. Eu quero que você seja forte, eu quero que você seja corajoso, mas tem algumas coisas que você precisa fazer. Você não pode cessar de ler este livro. Dia e noite. O que é dia e noite? Desde quando você acordar até a hora que você for dormir. E durante o sono ainda eu vou te ensinar. Porque a Bíblia fala que Deus nos ensina enquanto nós dormimos. Então, é ligado. Você fala, Fernanda, você está falando para mim que eu vou ter que bitolar, vou ficar uma pessoa... Sim, vai. Vai porque quando no frigir dos ovos, quando vem mesmo o negócio feio pro seu lado, o que vai te sustentar, filho, é o que você tem de Deus dentro de você. É o que você tem da palavra dentro de você, porque você vai responder, está escrito, está escrito. Então, no versículo 8, antes de Deus dizer para Josué a última vez para ele ser forte e corajoso, antes disso, Deus falou, não cesses de falar deste livro dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas, quando às vezes olham para a nossa vida, vê a gente vencendo as nossas guerras, não querem calçar as nossas sandálias. Porque quando percebe que a gente está... Fala, Fernanda, mas você está passando por isso? Você está dessa forma? Mas eu mergulhei. Quanto maior a pancada, mais eu mergulhei. Mais, ó aqui, gente, ó. A Bíblia. Eu mergulho. E sabe o que acontece quando você mergulha? 9. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Você não fica espantado com as bombas que vem na tua cabeça. Você não vai ficar espantado. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está com a palavra dentro de você, meditando dia e noite. Você tem agora aqui o seu momento devocional, tá aqui comigo o seu momento devocional. Passando aqui, você vai se organizar, mas já coloca na sua casa um ambiente de adoração. Você vai entrar no seu carro, coloca um ambiente de adoração. Por que as pessoas têm dificuldades de sair das suas guerras, de sair das suas lutas? Porque é desconectada, elas não estão conectadas com o Criador. E o Criador é quem criou todas as células que estão ali dentro dela. Então, Deus sabe que as maiores guerras são travadas dentro da gente. E aí, a gente esquece que as guerras são travadas aqui e fica, ó, pá, 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 pá. Não cessa de falar do problema. A gente não cessa de ficar falando no problema toda hora. E o problema, ele vai ganhando força, vai ganhando corpo e vai te diminuindo a sua força, a sua coragem, vai consumindo. E aí, Deus olha para você, não cesse de falar desse livro. Ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus sou contigo. E aí que eu estava dizendo para vocês que eu mergulhei. O que acontece com a pessoa quando ela mergulha em Deus, quando ela mergulha na palavra de Deus? Ela mergulha dentro de si. Ela olha, Deus mostra para ela que tudo que ela precisa para vencer as batalhas dela não está na fulaninha amiga, não está ali no coach, não está ali no não sei o quê. Está dentro, está aqui dentro. Deus já te preparou para essa guerra, está dentro de você. Então, quando você mergulha em Deus, você simplesmente descobre que está tudo dentro de você. Ele já te preparou. E aí, quando você mergulha, João 7,37 diz, se alguém tem sede,
Venha a mim e beba. Você sabe que toda sede que você tem espiritual, que tudo aquilo que você precisa para solucionar seus problemas, você está com sede? Venha a mim e beba. Porque o que acontece se você não beber na fonte, que é Jesus? Você não vai abençoar ninguém, você não vai ajudar ninguém. Não vai. Você vai ficar dentro de você e toda vez que você abrir a boca vai ser para contar seus problemas, vai ser para contar suas dificuldades. E você não vai ajudar ninguém. E o que acontece quando você mergulha em Jesus, quando você mergulha em Deus, quando você vai e bebe da fonte que é Jesus? Em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que são esses rios de água viva? Você vai gerar vida em você e nos outros. Porque se você não mergulha em Deus, você mergulha no problema. E o problema vai trazer o caos para dentro da sua vida. E dá o caos para quem está perto de você. Ai, lá vem a menina de novo, ela vai falar daquilo. Ai, meu Deus, ela não para de falar no que problema, meu Deus, tá enchendo o saco. A gente fala isso. E se você não cessar de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, se você não cessar de mergulhar, de buscar na fonte que é Jesus, as pessoas vão ansiar, nossa, que hora que fulano vai chegar? Tô querendo conversar, é tão bom conversar com ela, eu sinto tanta paz. Porque você mergulhou em Jesus e do seu interior fluirão rios de água viva. O povo de Israel, mesmo duvidando, mesmo com o coração às vezes longe de Deus, eles de certa forma iam seguindo Josué, iam confiando em Josué. E por causa da atitude de fé de Josué, Deus abençoou o povo. Porque aquele líder, ele buscava a fonte dele, ele mergulhava e não cessava, ele obedeceu. E aí ele foi revestido de força, ele foi revestido de coragem. Eles entraram lá na cidade de Jericó. Eles conquistaram aquela cidade. E não foi por força, não foi por violência. Se você for ver a história de como Josué entrou em Jericó, é uma piada. É uma piada. Você fala, não acredito que foi daquela forma. E foi. E Deus estava com eles. E aí, no último capítulo, que o povo estava uma bagunça, entrou na terra prometida, estava ali desfrutando de tudo. Aí Josué reuniu o povo e foi fazer um resumo de tudo que Deus tinha feito por eles. E eu achei incrível um versículo que eu li aqui e eu quero repartir com vocês. Josué 24:13. E aí ele falando, Deus mandou ele falar para o povo: dei-vos terra que não trabalhaste, e a cidade que não edificaste, e habitais nela, comeis das vinhas e olivais que não plantaste. Josué fez um resumo, olha, Deus, nós atravessamos o rio lá, Deus nos protegeu de doenças, de enfermidades, nos libertou, nos colocou, nos deu uma terra que a gente não trabalhou, nos deu cidade que nós não edificamos e nós habitamos nelas e comemos das vinhas e dos olivais que não plantamos. Deus é tão bom, Deus é tão incrível, que Ele diz para você, ser forte e corajoso, não temas. Porque o que Ele vai dar para você, você não fez isso aqui para conseguir. Já vai estar pronto para você, já vai estar conquistado para você. Porque Deus sabe o que a sua alma precisa. Então, Josué 24:15, ele falou, olha, vocês escolham aí. O que vocês vão fazer da vida de vocês? Porque eu e minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Porque dentro do coração de Josué, ele tinha mergulhado na fonte inesgotável de força e coragem, que é Deus. Se você precisa de força e de coragem, você precisa mergulhar na fonte do Deus que te criou. Porque Deus é o único que sabe onde que Ele precisa tocar em você para que você descanse, para que você seja renovado em sua força, para que você seja renovado em sua esperança. E lá em João, como eu acabei de ler para vocês, se alguém tem sede,
Venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Não importa qual que é a sua luta, a sua guerra, a sua dificuldade. Deus diz, olha, se você confiar em mim, eu vou dar para você coisas que você nem planejou para sua vida. Mas eu sei que a sua alma precisa. Se você pensar, puxar pela sua memória as coisas que você recebeu de Deus, você falou, isso aqui eu nem pedi e Deus deu. Em Provérbios 16:1, para terminar nosso papo daqui da manhã, diz assim, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer seus planos, você pode planejar o que você quiser, mas coloque todos esses seus planos nas mãos de Deus. Porque os planos que cabem nas suas mãos é tudo aquilo que você deseja. Cabe aqui, ó, na sua mão. Mas Deus, tudo que Ele quer dar para você são rios de água viva. Isso é figurado que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é que Ele vai derramar nas suas mãos, não cabe. Não cabe, vai derramar. E vai abençoar você. E vai abençoar todos aqueles que te cercam. Então, cessa de falar toda hora na sua dificuldade. Quando você tem um problema, você pesquisa tudo sobre o problema. Já percebeu isso? Se fala assim, ó, você tem uma fibrose no coração, alguma coisa assim. Você vai pro Google e pesquisa tudo sobre aquela enfermidade ou sobre um tipo de câncer. A gente pesquisa tudo e o nosso dia inteiro a gente passa falando naquilo, só naquilo. E Deus manda dizer para você hoje, vinde a mim, tá com sede, vem para mim. Vem para mim. Do seu interior fluirá vida, fluirão rios de água viva. E aquele rio que vai fluir de dentro de você, não é só para você, é para todo mundo, porque tudo que Deus dá para você é para servir a comunidade. Não pense você que a bênção que você está buscando, se você estiver buscando em Deus, Ele vai dar para você, mas para servir a comunidade. Porque sempre Deus está interessado no todo. Deus está interessado porque Deus amou o mundo. Porque às vezes a pessoa acha assim, ai, Deus me amou, Deus vai me dar, que não sei, eu. Tira os olhos de você, coloca em Jesus. Aqui fala para Josué, Deus falou para Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para a palavra, olha para a lei de Deus. Porque o foco de Deus não é só você. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não é a última bolacha do pacote. Deus, Ele ama a todos. E todo benefício, toda bênção que Ele vai derramar sobre você, Ele mira, Ele visa o coletivo. Ele visa todas as pessoas. Você fala assim, mas o que tem? A bênção que Deus vai derramar na minha vida, então, já que Deus amou o mundo, ela vai fazer a diferença lá no Haiti? Vai. Porque o que está fluindo na sua vida vai atingir lugares que você nem imagina. E o objetivo que Deus quer fazer em libertar você, em fazer você ter suas conquistas, é abençoar o mundo. Você não sabe, mas você pode derramar vida. A vida que Deus derrama em você, você pode fluir e derramar em alguém que você não tem ideia que o que Deus derramou em você abençoou essa pessoa. Essa pessoa pode viajar para um lugar lá na África e, por causa de você, do que você ministrou na vida dela, ela vai abençoar lá a África com a vida dela. Ela vai abençoar. Porque as bênçãos do Senhor, a gente já conversou isso, elas seguem, elas acompanham. Então, se você falar deste livro, porque você vê, antes de Deus dizer a última coisa para Josué, ser forte e corajoso, Deus diz, não cesse de ler este livro, não cesse de falar deste livro, ser forte
e muito corajoso. Não temas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E não esqueça, a bênção que Deus deu para Josué, ele dá para você conquistar. Porque o que Deus deu para Josué foi conquistas. E ele vai dar conquistas para você. Só que lembra, o seu coração não pode ser enganoso, não pode se corromper. Ele tem que se manter firme do começo ao final. Aquele Josué medroso que estava lá, morrendo de medo, angustiado, no final olhou para o povo e disse, valeu a pena eu mergulhar na palavra, eu não cessar desse livro. Deus me recompensou e abençoou a vida de todo mundo aqui por causa das decisões que eu tomei de descansar e de confiar que Deus era por mim e era comigo. E vocês foram abençoados com isso. E olha aqui, ó. Vocês vão decidir quem que vocês querem seguir. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Não olharemos para a direita e não olharemos para a esquerda. Olharemos para a cruz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia. Vou ler aqui o último versículo aqui. Eu não tô tendo tempo, gente, de falar. Mas a Lurdinha diz aqui, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é o Salmo 121, você pode ler ele todo. Lurdinha, muito obrigada pela contribuição, e é isso. Você pode olhar para todo lado e não ver socorro, mas você sabe que o seu socorro vem do Senhor. E ele fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, ele fez tudo que está dentro de você. Deus sabe o que tem que mexer, o que tem que tirar, para que você seja abençoado. Mas lembre-se, você você vai fluir, você vai derramar. Não é só para você, tá, bebê? É para o mundo. Deus quer abençoar o mundo através da sua vida. Obrigada por estar aqui comigo até esse momento. Oi, Isabelita. Obrigada a você, tá, querida? Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de abençoar a sua vida. Espero abençoar a vida de todo mundo. Porque é isso que Deus tem derramado sobre mim. Eu quero derramar sobre vocês. Porque eu não posso ficar comigo, no meu coração, o que Ele tem falado comigo, o que Ele tem derramado. Eu preciso fluir. Você também vai fluir. Porque a partir do momento que você vai fluir, quanto mais você fluir de Jesus na vida das pessoas, você está fluindo vida. E vida é vida, vida, vida. Quando você vê, você está num lugar que você... numa terra que você não trabalhou, numa cidade que você não edificou, habitando, comendo vinhas e olivais que você não plantou. Você vai olhar, não mereço isso aqui, como é que eu vim parar aqui? Fluindo, vida, fluindo Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar por você agora, tá bom? Coloque a sua mão onde você se sente enfermo neste momento, se é na sua alma, se é nas suas emoções, se o seu peito está apertado. Vamos pedir a Deus para tirar aí esse peso agora, esse sufocamento, porque Ele pode. Porque foi Ele que te criou, Ele sabe o que tem que fazer para que você se sinta leve nele, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco os meus irmãos na tua presença e pela autoridade que o Espírito Santo me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, eu ministro cura sobre você, nessa parte do corpo que você está com a mão agora, e eu digo para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro cura sobre você, através do sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, que levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu ministro cura sobre você. E você que está aí com a mão no peito, na cabeça, e está se sentindo preso, está se sentindo sufocado, sem saída, em nome de Jesus, eu ministro cura nas suas emoções e digo para você hoje, seja forte, seja corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até amanhã. Você que chegou um pouquinho mais tarde, não se preocupe, vai ficar gravado, tem ela toda aí, e depois eu jogo no podcast também, tá bom? E o podcast, se você quiser ouvir, no podcast, se você vai no Spotify e digita Doses de Vida, Fernanda Matos, e você vai ver lá. Tem um sobre ressentimento que as pessoas acham que tá muito legal, né? E pode abençoar a sua vida. No Spotify, Doses de Vida, Doses _ de Vida, Fernanda Matos. Vai lá no Spotify que tá lá meu canal.
tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Amo vocês.